Olá a todos novamente, o professor Caio aqui do meu lado. Caio, um grande prazer aqui dividir um pouquinho com você, né? Vamos falar um pouquinho sobre a prova de Biologia. Como é que foi o Enem nessa edição? Prazer, Marcelo. Olá, alunos, tudo bem? Como o professor Marcelo disse, a Biologia costumava ser mesmo um porto seguro, né? Na dúvida de alguma matéria, corre para a Biologia, que a maior parte dos pontos era garantida. Esse ano, apesar da gente ter tido na nossa matéria menos questões, o ano passado, por exemplo, foram atribuídas para a Biologia 16 questões no total, 16 testes. Esse ano a gente chegou com 14 apenas, então uma redução. Mas foram testes não tão lisos como do ano passado. Não no sentido de ter problema, mas as questões do ano passado elas eram mais imediatas, elas eram mais diretas, talvez de dificuldade bem menor. Esse ano a prova de Biologia já começou a mostrar um pouco mais a sua garra. Não acho que tenha criado também grandes complicações, mas foi uma prova notavelmente mais exigente do que das últimas edições. Acompanhando a tendência, já dos últimos anos, de se assemelhar na forma de abordagem, no conteúdo cobrado, né, da FUVEST, da Unicamp, da VUNESP, o Enem esse ano teve algumas questões que merecem destaque pela forma da abordagem, talvez pelo tempo ali que o aluno demorasse para chegar na alternativa correta. Algumas bastante diretas ainda, como aquela da leishmaniose, se você lembrasse, né, que a doença é vetoriada por um mosquito, que é um inseto, a resposta estava imediata, o enunciado dessa questão era curta. Mas aquela que falava, por exemplo, do ciclo do nitrogênio, talvez fazendo também uma interdisciplinaridade com a química, né? Falando da produção de amônia e depois de toda a perda de equilíbrio nitrogenado, talvez pensando na mudança do ambiente rural, onde o alimento é produzido, para os grandes centros urbanos, onde o consumo acontecia. Essa questão, apesar das outras alternativas, a gente fala, não pode ser, não pode ser, não pode ser, talvez você, aluno, tenha sentido dificuldade ou perdido tempo tendo que ficar voltando recorrentemente ao texto. Lia alternativa, volta para o texto, lia alternativa, volta para o texto, e era um texto bastante longo, né? Então só uma primeira leitura já demandava aí minutos preciosos. Uma outra questão que tinha um esquema muito bonito, falando da polinização, se era viável ou não entre algumas populações, e aí o aluno tinha que saber identificar qual delas estava mais sujeita ou estava acontecendo o processo de especiação. O conceito em si abordado por a questão não é difícil, né? Quando o fluxo gênico é de alguma maneira interrompido ou minimizado, a chance de um descolamento, de um processo de especiação é maior. Mas até analisar ali o diagrama, né? Aqui a questão da prova amarela, a questão 120, isso também demandaria algum tempo. No mais, foram assuntos bastante abordados, né? A história do glucagon, que é um assunto super recorrente nas aulas de fisiologia humana. Tivemos outra questão de especiação, adaptação de angiosperma para polinização pelo vento, teste de DNA, de você conseguir analisar ali um teste fingerprint para saber quem que era a parte formadora da semente. São questões comuns em grandes exames, mas que também não são questões obrigatoriamente triviais. Uma boa prova do Enem e, como comentado no começo, notavelmente mais exigente do que a do ano passado. Caio, a gente tem uma dúvida agora da Daniele. Claro. Ela coloca a questão sobre as doadoras de pólen. Isso. Poderia explicar um pouquinho, né? A questão essa que a gente acabou falando agora do teste de DNA, né? O que, Daniela, deveria ser levado em conta nessa questão você perceber que a formação genética da semente dependeria, claro, da parte materna e também da parte paterna. Não é exatamente isso que eu vou te falar, mas essas barrinhas dos alelos, para que a semente pudesse ter determinado alelo, ela teria que ter ou sendo doado pela mãe ou pela parte do pai, né, que são esses doadores de pólen número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Estou falando pai e mãe no sentido da contribuição feminina e masculina, obviamente. Se você for correndo indivíduo por indivíduo, tentando estabelecer essa equivalência, você vai ver que todos os doadores de pólen, com exceção dos 5, em algum momento, entre aspas, eles falham, porque de repente a mãe não pôde doar um alelo que a semente tinha, e aí teria que ter vindo do doador de pólen. Mas aí esses doadores também não vão ter o alelo para doar. O único que pode, vamos dizer assim, complementar a contribuição genética da mãe para dar essa composição alélica da semente que é mostrada é o doador 5, do DP5. E aí é só fazendo verificação um por um. É quase um exercício de
checklist, sabe? Essa barrinha tem nesse doador, foi para a semente. Essa aqui teria que ter no doador, porque a semente possui. Não veio da mãe. Puta, mas esse cara não tem. Então você vai eliminando um por um, até chegar por exclusão mesmo ao indivíduo 5. Tá? Acho que é mais ou menos por aí você vai conseguir chegar na resposta certa. E Caio, agora uma recomendação para os alunos que amanhã já vão acordar, continuar estudando. O que você recomenda, por exemplo, se a gente focar no vestibular, imaginar da FUVEST, né? Assim, assuntos que são muito frequentes lá na prova da FUVEST? A FUVEST ela tem como o Enem desse ano, ela tem tido uma preferência, é difícil dizer, mas assim, a zoofisiologia tem sido, em grande parte dos vestibulares, um carro-chefe, né? Coincidentemente, é a parte que eu dou para a maioria dos alunos, mas não é por isso que eu falo dela, é porque ela é realmente uma predileção. Tanto a parte da zoologia geral como a parte da fisiologia humana são assuntos que sempre caem. Difícil a gente precisar qual o percentual que isso vai representar da prova, mas pelo menos aí 20%, 30% é sempre na conta da zoofisiologia. Então, eu acho que o mais importante disso, Marcelo, mais do que a atenção a diferentes partes da matéria, é não baixar a guarda, né? E para nenhum dos dois lados, isso é importante tomar cuidado, porque às vezes o aluno ele vai supostamente mal, ou ele tem uma performance pior do que aquela que ele pensou que ele fosse ter, e aí ele já chega nas outras provas um pouco mais, né, desgastado, desanimado, aí o desenvolvimento, claro, fica comprometido. Isso não pode acontecer. É difícil levantar, sacudir a poeira, mas a cada prova é uma nova chance que começa, né? O seu desempenho, por exemplo, na prova do Enem, não tem uma relação direta com o desempenho na prova da VUNESP ou da FUVEST. Claro, o conteúdo aprendido pode ser utilizado em várias provas, mas não é porque foi muito mal em uma que vai na outra, também não é porque você tirou de letra o Enem que já tem que chegar subestimando as outras provas. Como foi dito no começo, é manter o foco. Cada vestibular tem, às vezes, suas características peculiares nas diferentes disciplinas, então assim, a cada chance, vamos de novo, vamos com concentração, vamos com empenho, porque vai dar certo. E legal. As provas estão aí, né? Fazer com o máximo de disciplina e comprometimento possível. Caio, para finalizar, tem mais uma pergunta. Comentar um pouquinho acerca das vantagens evolutivas da holometabolia. Pois é. O bom exemplo da borboleta, né? Essa questão ela é muitas vezes abordada, apesar de ter como pano de fundo uma questão de inseto, que aí cai na conta da zoologia. Na verdade, o que está sendo cobrado é uma questão de ecologia, de nicho ecológico. Dando exemplo, né? Imagine que você tenha um inseto jovem e um inseto adulto da mesma espécie, tá? Vamos supor, por exemplo, dois percevejos, um juvenil, um outro adulto, que tenham o mesmo hábito alimentar. Vamos supor, os dois gostam de comer o mesmo tipo de folha. Caramba, o adulto e o jovem da própria espécie, eles competem, né? E aí, de repente, se o jovem comer mais, ele mata o adulto. Se o adulto comer mais, ele não deixa o jovem desenvolver. Então, a própria espécie fica se degladiando, fica disputando o recurso ambiental, e aí a chance dessa espécie proliferar, se espalhar pelo ambiente, acaba ficando restringida, né? Porque ela mesmo se puxa para baixo. Agora, se o estágio de larva de um inseto holometábulo tem um hábito alimentar, por exemplo, se alimenta de folha, e aí o inseto adulto, por exemplo, a borboleta, se alimenta de néctar, se eles não competem pelo mesmo recurso, num ambiente bem equilibrado, os dois estágios podem conviver em harmonia, tem comida para todo mundo, e aí a chance dessa espécie ir adiante, se reproduzir e conseguir uma diversificação evolutiva é maior. Não à toa, porque nos insetos holometábulos os diferentes estágios de vida não competem entre si, o maior, talvez, número de insetos seja de insetos com esse tipo de desenvolvimento. Tá? É uma diversificação ecológica, isso só traz vantagem para esses indivíduos. Tudo bem? Espero ter ajudado aí na resposta. Muito bom. Estou ouvindo aqui o Caio falar, pessoal, como biologia é bonita, né? Poxa vida, eu sei pouca coisa, mas é muito legal. A biologia é linda. Sou suspeito para falar, mas ela é muito bonita. Legal. Caio, muito obrigado. Imagina.